Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Continuamos aqui na casa que está a acolher as nossas conversas de transformação interior, a FNAC da Guia, do Algarve Shopping. Já sabem que podem vir assistir presencialmente, para assinarmos os livros, para conversarem com as minhas convidadas, para assistirem a estas conversas e, quem sabe, começarem também um caminho ou aprofundarem o vosso caminho de transformação interior. E para isso hoje tenho comigo uma convidada muito especial, que é alguém que eu já acompanho desde o início da minha jornada, mesmo antes da maternidade. Claro que a maternidade veio aqui trazer um grande aprofundamento de todos estes temas, mas mesmo antes disso eu conheci a Joana Areias, que é quem temos hoje aqui connosco. Muito obrigada, Joana, Obrigada eu pelo convite. Por vires aqui até ao Algarve e ser bem recebida aqui também com o nosso sol, que a nossa primavera chega sempre mais cedo. Então também estamos aqui a ser muito bem acolhidas neste espaço. E então estava a falar do livro da Joana Areias, o livro Tu Consegues. Eu conheci este livro quando saiu e foi uma fase de muita transformação, na altura muito relacionada com a parte profissional, e devorei o teu livro. Lembro, na altura ainda tinha tempo para estar assim na cama de manhã, quando não havia a dinâmica de filhos, então lembro-me de estar a devorar o teu livro. E depois tu tinhas uma sessão que oferecias às primeiras pessoas que compravam um livro, ou já não sabem como é que era, mas fui ter contigo e falámos, e foi aí que eu comecei a acompanhar o teu trabalho. Creio que foi ali em 2016, 2017, já não sei precisar, mas foi por aí. Então, se nessa altura não leram o livro Tu Consegues, acho que é a altura agora também de o fazerem, porque sem dúvida que é um caminho interior. E a Joana Areias é coach número 1 em Portugal na área do propósito de vida, e o propósito é uma coisa também que a maternidade nos convida a reformular, não é? Como nós falamos sempre aqui. Então vou pousar aqui o teu livro e vamos então para o nosso tema de hoje, que nós queremos falar sobre padrões de comportamento nas relações, não é? E os arquétipos. Tu és autora, como já falei, do teu livro, terapeuta, formadora, e estás muito envolvida aqui nos temas da mitologia pessoal, da terapia junguiana, não é? Então eu leio tudo o que tu escreves assim também com muita obrigada. Vontade de mergulhar mais e de conhecer mais, porque sem dúvida que é um caminho muito profundo da alma, não é? E tu começas por dizer isso: estás na tua noite escura da alma. É o caminho da transformação, e sem dúvida que a transformação envolve esse mergulho na escuridão, esse mergulho na sombra, não é? E eu queria começar por uma das tuas frases que mais me marcaram. Não é do livro, porque já foi uma coisa, acho que escrita mais depois, recente. Sim, mas vou passar a ler, porque eu guardei mesmo esta frase e acho que dá um excelente mote para nós começarmos esta conversa, porque sem dúvida eu senti, ok, é isto, nós queremos tanto fugir da sombra, mas a sombra também é algo que nos traz muita gestão de muita coisa, não é? De muita capacidade de gerir e de viver certas fases da nossa vida, não é? Então tu dizias: de todos os demónios internos que temos de enfrentar, os mais difíceis de enfrentar são aqueles que nos ajudaram a vida toda. E eu quando li isto eu fiquei assim... Poxa, pá, não é? E é verdade, porque a sombra também tem um papel, que essas camadas todas que nós queremos fazer nessa desconstrução, e que sem dúvida que essa repetição dos nossos padrões nos vai mostrando, não é? Olha, todas essas camadas com as quais tu estás a viver, e nós neste caminho de desenvolvimento interior é muito essa desconstrução, mas isso também nos serve muito, não é? E tu dizias aqui como realmente esses demónios internos, os mais difíceis são aqueles que são nossos aliados, não é? Então vamos arrancar já com isto, Joana, que eu sinto que é mesmo... Obrigada pelas tuas palavras e pelo convite, e parabéns a ti pelo percurso que tens feito. Lembro perfeitamente da nossa conversa há 7 anos atrás,
E nunca mais me esqueci da tua cara e, portanto, também tenho vindo a acompanhar e estou muito orgulhosa e feliz por estar aqui, assim, um turning point, não é? Tipo um fechado de ciclo, muito fixe. Obrigada. Sim. Sobre o que tu estavas a referir, obrigado por referir a esse post, a esse artigo que eu escrevi. E, por acaso, estou mesmo a viver uma coisa atualmente que descreve muito isso. E o que eu queria dizer nesse artigo é que nesta fase de vida, por exemplo, eu estou a meio da vida, não é? Estou na tal crise da meia-idade, não é? Que nós falamos, e a maior parte das minhas clientes também está nesta fase de vida, é uma fase de vida de desconstrução, ou seja, nós ao longo da nossa primeira metade de vida vamos construindo a nossa maneira de estar na vida e de nos relacionarmos com os outros e connosco e com os nossos objetivos, fundamentada em determinados pilares que nos foram ensinados culturalmente, familiarmente, etc. E desenvolvemos esses músculos tão bem que tornam-se os nossos pontos fortes, as nossas maiores capacidades. Só que quando entramos na segunda metade de vida, chega ao confronto com o inconsciente e com a sombra, nós percebemos que podemos perceber que esses aliados que tivemos ao longo da primeira metade da vida têm que sair do trono, têm que sair do lugar do condutor para que outras partes possam entrar no lugar do condutor e conduzir um bocadinho as coisas. Só que isso é super difícil, não é? Porque aqueles músculos que trabalhamos na primeira metade da vida estão super fortalecidos, é onde nós brilhamos, mas nós não somos só isso, nós somos mais do que isso. E temos a possibilidade, a oportunidade de saber, vir a conhecer esse mais, esse novo. Mas para isso temos que pôr esses aliados no lugar do pendura e permitir que outras partes nossas tomem o lugar do condutor. Vou dar um exemplo muito, muito óbvio. Por exemplo, a empatia, para mim, é um dos meus principais talentos, é a capacidade de olhar para a pessoa e tipo, tu hoje não estás bem, mesmo que a pessoa não queira dizer, não é? Assim, tem uma capacidade muito forte de empatia que é super útil para a minha vida em mil e umas dimensões, né? Profissionalmente então nem se fala. Só que depois, por outro lado, chega uma altura em que esse dom, esse músculo tão bem treinado pode tornar-se um desafio. Se eu precisar de desligar a empatia para pensar só em mim, por exemplo, se eu precisar de inverter um bocadinho as coisas, então eu tenho que dizer a esse meu aliado, olha, afinal, não te quero agora. Mas nesse momento esse aliado torna-se um demónio, porque diz, então, mas sem mim não sabes viver. Sem mim tu não podes sobreviver. Se tu não tiveres este atributo, tu não vais funcionar no mundo. Outro exemplo também, por exemplo, é o atributo da capacidade de produção, de trabalho, a capacidade de trabalho, de ser muito fazedora, como eu falo neste primeiro livro. É um grande talento, é um músculo muito bom de ter desenvolvido, mas depois chega uma altura na vida em que, então, as outras coisas, e usufruir, e contemplar, e só estar, também é importante. Então tem que pôr o lado de fazedora em pausa. Pois, só que o que é que esse lado me diz? Se me puseres em pausa, tu não és ninguém. Se tu não fizeres isto assim, como sempre fizeste, o que tu conquistaste foi às nossas custas. Diz-nos essa voz. Sim. E então, na segunda metade da vida, somos convidados a trazer outros aspectos nossos à superfície e a pôr uma pausa naqueles músculos que trabalhámos a vida toda, mas que nos sustentaram. Então é assim muito assustador, não é? Porque precisamos nos superar, nos ultrapassar, nos transformar em mais do que aquilo que somos. É isso, esse é um dos significados da vida, não é? Fazemos esse processo de ampliação de consciência, mas depois, para ampliar, é preciso dar lugar ao novo. Mas o antigo é que é fácil. Então é isto que diz respeito a esses padrões que nós repetimos, voltamos sempre aos mesmos. E as relações, como nós dizíamos, as relações são peritas em mostrar-nos esses padrões, e por isso é que quando chegamos a essa fase de vida em que temos possivelmente um companheiro a espelhar-nos, filhos também, e a maternidade vem acordar muita coisa, como nós falamos sempre aqui, não é? Então as relações são por excelência o lugar onde nós vamos entrar nesse conflito interno de ok, aquilo que foi um aliado até agora para eu crescer não me está a permitir expandir, não é? E eu sinto que é muito esta ajudou-me até aqui, mas eu agora quero outra coisa, eu quero ir para outro sítio, não é? What got me here won't get me there, não é? Sim. Então, sim, as relações sem dúvida são um terreno muito fértil para isso, porque tu disseste, entramos em conflito connosco. Se formos pessoas que
fazemos o processo de uma forma consciente, porque a maior parte de nós, eu incluída, entrei em conflito com o outro, não é comigo. Exatamente. Primeiro entrei em conflito com o outro, depois se não resultar, é que vá, se calhar sou eu. Então, as relações são terreno fértil por isso. Na psicologia junguiana, no que diz respeito aos relacionamentos, a teoria diz-nos que numa fase inicial de uma relação nós não estamos a relacionar-nos com o outro real. Nós estamos a relacionar-nos com uma pessoa na qual nós estamos a projetar aspectos nossos subdesenvolvidos, não é? E porque é que engancha naquele e não naquele rapaz, não é? Engancha naquele porque ele tem qualquer coisa da minha cena de subdesenvolvida, mas ao mesmo tempo ele tem qualquer coisa, mas o resto sou eu que lhe ponho e digo, ele é tão qualquer coisa, não é? Lembro-me de uma professora dizer assim, agora tenho uma amiga, uma professora de psicologia junguiana, dizia-me assim, agora tenho uma amiga que namora com um rapaz que não toma banho. Ela está encantada, diz, ele é tão querido, sei lá, ele é espontâneo, ele é diferente, não toma banho. Sim. E ela pensava, vamos ver quanto tempo é que isto vai durar, não é? Porque a projeção no início é tipo, tudo é fantástico, tu és o céu, Deus e as estrelas, tu completas-me, e quando nós fazemos amor o mundo fica melhor. Sim. E isso é um processo normal, natural, e ainda bem que acontece, porque nós temos a oportunidade de nos apaixonar, mas quando eu estou apaixonada pelo outro, eu não estou apaixonada pelo outro necessariamente, eu estou apaixonada pela parte de mim que está subdesenvolvida, ou seja, o amor que eu sinto pelo outro é o amor em potencial que eu tenho para sentir por mim mesma. E então o que acontece? No início das relações há este processo de projetivo, mas, quer dizer, ninguém aguenta ser algo projetivo a vida toda, não é? Tipo, ele gosta de reggae, ok. Ou gosta de acampar, ok. Está bem, bora acampar. Vamos uma vez, 2 vezes, a terceira, tipo, já não aguenta acampar, ok. Sim. Então, tipo, deixamos de corresponder à necessidade projetada do outro. E isso acontece de parte a parte. E então nesse momento é quando o apaixonamento começa a cair, a fase de lua de mel começa a diminuir e nós começamos a ver o outro real, começamos a ver, então peraí, então eu pensava que tu eras assim, eu pensava que tu eras assado. Muitas vezes as coisas que no início nos encantavam começam-nos a irritar solenemente. Não sei se já vos aconteceu. Sim. Reconhecem isto a um lado. Sim. E porquê? Porque se no início as coisas que a pessoa era nos encantavam, isso também era uma projeção positiva por apaixonamento, depois a projeção inverte e passa a ser uma projeção negativa. Então agora irrita-me imenso que ele não tome banho ou que ele... qualquer coisa, não é? Sim, a pessoa com quem estou envolvida. Então nesse momento começa o conflito. E como tu disseste, as relações são um lugar maravilhoso para nos confrontarmos com isso, precisamente por isso, porque quando começa o conflito eu tenho a oportunidade de dizer, ok, eu tenho aqui certos atributos subdesenvolvidos que projetem no outro, na necessidade que ele me complementasse, que ele fosse aquilo que eu não consigo ser para mim. Então talvez esteja na hora de eu desenvolver esses atributos por mim, de eu conseguir ser mais independente, ou ser mais assertiva, ou ser mais dócil, ou ser mais querida, ou ser mais maternal ou paternal, ou o que for. Aquilo que eu precisei que o outro fosse no início da relação. E esse é o momento em que o amor tem a oportunidade de surgir. Não é uma fase fácil, mas é uma fase em que temos a oportunidade de dizer quero estar com esta pessoa, apesar de ter vivido o desapontamento de perceber que ela não é tudo. Independentemente do desapontamento, independentemente da desilusão, independentemente da queda da projeção de eu estar a ver que afinal tu não és tudo, será que eu ainda quero? Será que ainda vale a pena estar aqui? E aí é quando o amor real tem a oportunidade de surgir. E então uma relação madura é baseada nisto, em perceber que aquilo que me irrita em ti é algo meu também. Aquilo que me perturba, que me incomoda, também é algo meu. Isso não quer dizer necessariamente que tu estejas a agir bem. Não é? Se tu chegares aqui e des-me um encontrão e isso me afeta, não estiveste muito bem em dar-me um encontrão, certo? Eu acho que convenhamos. Mas, e ao mesmo tempo, tudo bem, tu podes estar, posso não querer esse tipo de comportamento, mas ao mesmo tempo pode ser uma oportunidade de, mas porquê é que me incomoda que ele deixa as meias espalhadas pela casa, ou porquê é que me incomoda que ele não me pergunte como é que correu o meu dia, ou porquê é que não quer dizer que ele não deva perguntar e que não precise estar numa relação com alguém que pergunta, isso que também é uma questão que tens de colocar, mas a pessoa com quem tu estás não pergunta, ele é assim, então queres continuar com ele mesmo assim? Isto é uma coisa difícil. Sim. E eu sinto que nós começamos a transformar essa repetição de padrão quando começamos a passar essas fases, não é? Quando começamos a entrar nesses portais de, ok,
passou esta projeção da luz, começa a haver a projeção da sombra, não é? Passamos este portal ou deixamos isso pendente nesta relação e vamos para outra e é quase como se nunca recomeçar e chega àquela fase, nunca avançamos, então voltamos para trás numa outra relação, não é? E fazemos sempre aquele comprimento de distância, estou a imaginar, fazemos só aquele trajeto e voltamos à estaca zero quando não passamos para outro patamar com aquela pessoa, ou mesmo que não seja com aquela pessoa internamente, não é? Claro. Para transformar. Eu acredito que há sempre evolução, não estamos sempre no mesmo, não é? Mas é uma evolução que fica aquém do potencial de individuação que aquela pessoa poderia ter, não é? Através das relações. Mas, quer dizer, ninguém é obrigado a fazer individuação, não é? Nós podemos assumir diretamente que não, eu gosto mais de estar apaixonada, eu gosto de ser uma pessoa que, estou 2 anos com uma pessoa, depois a projeção cai e bora siga para o outro. Mas então temos que assumir isso, não é? Temos que dizer, eu se calhar prefiro relações assim, em que não tenho esse confronto com essa parte. E também me cai a frustração, porque depois começa a ser uma escolha consciente, então já não é propriamente uma resposta inconsciente que eu fico ali dominada por aquilo, eu já tomo mão sobre aquilo e faço essa escolha, não é? Então isso muda o jogo, vivo aquele fogo todo, não é? Aquela coisa e depois chegou ao fim, sim, tudo bem, mas há muita gente que quer uma relação para o resto da vida. E se eu quero uma relação para o resto da vida, então eu tenho que aceitar que vai haver a desilusão. Sim. Vai haver o desapontamento. Sim. E aqui eu sinto que quando nós começamos a fazer esse caminho realmente de amadurecimento nas relações, muito provavelmente pode acontecer a questão dos filhos, não é? E tu também trazes aqui outra expressão que eu adoro e que quero trazer também aqui para falarmos um bocadinho, porque os filhos também podem ser muitas vezes esse ponto de desilusão nas relações, não é? Há muito aquela ideia também romântica de que o filho vem unir a relação, mas quem está aqui neste caminho nu e cru sabe que não é verdade, que passamos por essa noite escura da alma, não é? Porque é uma transformação, eu sinto toda a transformação, e eu senti muito isso, por exemplo, com o livro era uma coisa que eu queria pôr no mundo, pensava, eu e o Vasco dizíamos sempre, olha, quando o livro sair, vamos celebrar imenso, e foi uma transformação tão grande, nós nem conseguimos celebrar nesse formato que nós conhecíamos, foi realmente foi uma transformação que nos deu contacto mesmo com essa noite escura da alma, e muitas vezes nós imaginamos os sonhos nessa celebração dessa luz que nós queremos, mas muitas vezes o sonho está a acontecer quando estamos nessa noite escura da alma, não é? Então também desconstruir aqui um bocadinho esta visão tão linear que nós temos, de uma ideia muito romantizada dos filhos numa relação, por exemplo, ou da concretização dos nossos sonhos, porque isso vai exigir transformação e a transformação vai exigir que nós precisamos de mudar alguém, e mudar ativa essa dor da perda, esse despedir também daquilo que agora já não é meu aliado, tipo, olha, tu ajudaste-me, eu com o livro, então senti isso como filha, senti imenso isso, tudo o que me ajudou a crescer como filha e a nutrir a relação com os pais, agora precisa de ser posto de lado para eu poder ir para outra fase, não é? Então isto pode ser muito desafiante, mesmo na reestruturação, na perda da nossa identidade, e quer seja avançar com uma relação, ter filhos, concretizar, encontrar propósito de vida, ou criar o nosso propósito de vida, ou viver esse sonho que nós projetamos para a nossa vida, vai exigir sempre perder esses aliados. Sim, porque nós temos a expectativa de que quando chegarmos lá ao tal sonho, seja ele qual for, vamos ser as mesmas pessoas que estão aqui deste lado. Só que no processo de alcançar esses sonhos, nós transformamos, nós mudamos. Enquanto chegamos lá, a pessoa que nós somos olha para aquela realidade com outros olhos. Sim, não é? Sim. Então, no processo de decidir ter um filho, quer dizer, a transformação é de tal ordem que não nos reconhecemos. Não nos reconhecemos a nós ou outra, a nossa relação. Quer dizer, somos seres totalmente novos. Eu acho que isto... Eu demorei muito tempo a tomar a decisão de ser mãe. E parece, tenho a sensação que já tinha ouvido isto tudo que nós estamos aqui a dizer 1000 vezes. Só que eu não, mesmo tendo ouvido e percebido, só depois de viver a situação da maternidade é que realmente percebo o que as pessoas estavam a dizer, não é? Eu por acaso, acho que até uma altura mandei-te uma mensagem e tudo, porque eu nunca tive essa ideia romantizada da maternidade, pelo contrário, eu tive sempre uma ideia bastante sombria, portanto aquilo que me foi partilhado era sempre o pior,
estás a ver? Portanto, eu lembro que tu partilhaste um meme qualquer da mãe na sanita e os miúdos todos à volta e tu dizias lá coisas que não nos dizem sobre a maternidade. E eu pensei, mas eu sempre soube isto. Tipo, eu sempre soube, e na altura ainda não era mãe quando te mandei essa mensagem. E achei estranho, tipo, mas tu não sabias isto? Tipo, com a mim sempre me falaram do lado terrível da maternidade. Sim. Então para mim isso era muito evidente. Claro que depois, quando sou mãe, percebo que o lado bonito é gigante, não é? Portanto, eu para decidir ser mãe tive que enfrentar um medo gigante. Eu sabia que eu tinha que fazer isso. Não era um ter de obrigação, mas um ter de impulso arquetípico. Estava-me a ser pedido isso. E quando decidi ser mãe, as coisas maravilhosas de repente tiveram uma tonalidade muito maior do que aquilo que eu estava à espera. Ao mesmo tempo, a transformação que eu vivi, ou estou a viver, foi completamente diferente do que eu esperava. Tipo, foi uma coisa por dentro, não sei explicar, uma virada do avesso, uma coisa tipo, a parte de dentro agora está do lado de fora. Não consigo explicar melhor o que é que se está a passar comigo. É tipo, não sou a mesma pessoa. Não é isto ou aquilo, não é este ou aquele tema. É tipo, ela obriga-me a ver tudo com outros olhos. Ela obriga-me, convida-me a largar coisas que arrasta há que tempos, porque eu já não tenho energia para mais, não é? Sim. E quando nós não temos filhos, temos muita energia para muita coisa, nomeadamente aturar coisas que não devíamos aturar. Quando de repente aparece um filho, é tipo, pelo amor da santa, eu já não tenho forças para mais. E de repente a bagagem, vamos largando, não é? O caminho. Sim. Esse peso que os nossos filhos trazem obriga-nos a largar outros pesos que já devíamos ter largado há algum tempo. E fazem uma purga na nossa vida. Completamente, acho que essa é a palavra. E então, o que eu sinto muitas vezes às vezes falo com os meus clientes, ficam agarradas a um peso qualquer e a criança que nasceu está aqui, então estão a tentar carregar os dois, andar para a frente com os dois, e não dá, não é possível. Assim a maternidade torna-se um peso. Quando nós teimamos em continuar a carregar pesos que coisas de trás que agora são para ser renovadas, não é? E eu sinto que as relações, o próprio padrão nas relações, eu sinto muito isso, não é? Eu tive uma segunda filha com uma nova relação e havia muitas sombras de relações passadas que vinham ali, não é? E é quase como se tu fosses mesmo convidada a perceber que agora não é sobre aquela realidade, é sobre esses demónios internos e que tu não vais conseguir sustentar esse passado e essa realidade, porque há uma coisa que não está a existir, mas que tu estás a recriar na tua cabeça, e há outra coisa que realmente está a existir agora. Então sustentar tudo isso é que se torna realmente pesado. Agora, quando nós libertamos para encarar a realidade como ela é, por muito que isso doa, isso tem essa dor da perda, eu sinto que é encarar a realidade como ela é lidar com a perda da nossa imaginação, da nossa expectativa sobre aquilo que era, não é? Ou mesmo sobre esses aliados. Sim, que temos medo de largar porque nos sustentaram a vida toda e que nos definiram, não é? Eu sou a produtiva trabalhada. Eu sou a senhora doutora, não sei o quê. Eu sou o status qualquer que eu defini que era importante ter, não é? E depois cada um tem o seu. Sou atlética. I don't know. Qualquer coisa, não é? De repente veio o peso dos filhos e às vezes eu olho para a minha filha e penso, estou cansada, tipo, estás-me a cansar, ou tipo, já não estou. E depois eu penso, ok, tipo, não é ela que me cansa, o que é que me está. Se eu não. Tipo, sim, ela cansa-me, é verdade, mas ela tem que ser a última coisa que eu tiro do tabuleiro, não é? Então, sendo assim, o que é que eu tenho que tirar mais do tabuleiro? O que é que eu não posso continuar mais a carregar? E aí ela torna-se menos um peso. Isso é incrível. Por exemplo, eu tinha muito aquela coisa de carregar a coisa da mãe solteira, que era uma coisa que me tinha sustentado imenso. Ok, bora para a frente, eu faço isto sozinha. E agora, numa relação, e quando isso vinha, tipo, não, eu é que faço, eu realmente, eu tinha sempre isto com o Vasco, que é realmente só sozinha, por exemplo, não era? Mas isso é a dificuldade de sustentar a perda de uma coisa que já passou, e agora, estando numa outra realidade, inconscientemente ainda havia uma resposta. Porque essa posição que tu ocupaste ajudou-te a sobreviver. Exatamente. A ti e a tua filha. A primeira filha, não é? E portanto, tipo, aquilo que nos ajudou a sobreviver só pode ser bom. Não. Foi bom naquela altura, já está desatualizado. Incrível. Então já não te serve agora.
Incrível. E acho que essa visão de o que é que está desatualizado em mim é que nos ajuda a fazer mesmo essa purga, não é? De isto já não é esta pessoa. Isso é a reestruturação da identidade que tanto o trabalho interno como os filhos que são aceleradores disso vêm trazer mais fortemente, não é? E tu tinhas uma frase que eu também adoro sobre essa questão do peso dos filhos, que me deixou refletir imenso, em que tu dizes: o peso extra dos nossos filhos é a dádiva de que precisamos para nos libertarmos daquilo que já não nos pertence. E é exatamente isso que tu falaste, não é? É um processo tão... Porque é que nós perdemos a paciência com os filhos? Na verdade é com... E eu adoro aquela expressão também de que não é difícil cuidar de um filho, é difícil fazer outras coisas enquanto cuidas de um filho. E às vezes fazer outras coisas é só aqui o nosso diálogo interno, a nossa autossabotagem. É uma forma de distração. Distração, exatamente. Distração de quê? De um desconforto qualquer, não é? De um mal-estar qualquer, de um não estou bem qualquer. Exatamente, então, exatamente. Acho que os nossos filhos trazem esse convite, quer dizer, é a minha perspectiva, mas também já percebi que a maternidade é vivida mesmo de forma muito diferente, mulher para mulher, e portanto não há verdades absolutas aqui. Esta é só um testemunho, digamos assim, não é uma regra nem uma teoria, é um testemunho. Sim. E quando tu dizes que foste mãe com esse impulso arquetípico, também como é que existe essa correlação entre a nossa jornada de vida com os arquétipos com que nós vamos com que nos vamos identificando ao longo da vida, não é? Como é que tu fazes essa relação entre esse conhecimento nos arquétipos e esse autoconhecimento, não é? De eu perceber que eu me estou a identificar com um padrão ou com um arquétipo mesmo, não é? Sim, eles começam a aparecer. Eles começam a visitar-nos, seja nos sonhos, seja intuições, sincronicidades, na inquietação que surge e que não vai embora, a tal noite escura da alma. É? Neste primeiro livro eu dediquei-o à inquietação que surge e que não nos deixa continuar da mesma maneira. Não é por acaso. Porque essa inquietação, essa noite escura da alma, essa negreza, esse mal-estar profundo, espiritual, é aquilo que nos empurra para a transformação, não é? E, portanto, não sei, é mesmo, é um trabalho para toda a vida, fazer este processo de mergulho e de voltar à superfície, de mergulho e de voltar à superfície, e é isso, olha, acho que já me perdi. E a mitologia, quando nós falamos de arquétipos, também está associada a essa parte da mitologia, não é? E nós conhecendo, quando falas as coisas que nos vão aparecendo nos sonhos, isso não está dissociado daquilo que é um inconsciente coletivo, daquilo que faz parte da história, não é? Dos contos, não é? Aquilo que... E eu às vezes estou a ver filmes com a minha filha mais velha e há coisas que eu gravo por tipo, isto é a história da minha vida, tipo... E inconscientemente aquilo está em nós e nós depois vemos-nos naquele filme e nem temos percepção de que estamos a viver aquilo. E quando eu estou descontraídamente a ver um filme com a minha filha e vejo aquilo, e há coisas que até foram da minha infância, em que eu vejo aquilo projetado, por exemplo, eu e a minha irmã perdemos a nossa mãe muito cedo e isso abriu uma grande ferida também com o nosso pai, e eu estava a ver A Pequena Sereia com a minha filha, acho que era a 2 ou uma coisa assim, e há uma parte em que eles falam dessa dor do pai e de como ele não conseguiu depois, sei lá, processar uma série de coisas e como isso... também abriu ali uma questão na relação com a Pequena Sereia. E de repente estavam a falar de ti. E de repente Margarida, eu gravei olha. e mandei à minha irmã, tipo, Sara, olha isto, não é? E então como é que a mitologia, como é que aqui, no fundo, estamos todos a viver as mesmas histórias. Isso, tal e qual. Não é? Sim, então o que a teoria nos diz é que existe... A teoria da psicologia junguiana é que existe um inconsciente coletivo, ou seja, a par do nosso inconsciente pessoal, que são as coisas que eu arquivei de todas as experiências de vida que eu tive, existe um inconsciente que é de todos. E ele, quando começou a estudar isto, começou a perceber, por exemplo, que histórias repetiam-se sempre em, sei lá, civilizações que nunca poderiam ter contactado entre si, tinham uma história que havia uma bruxa que dava uma coisa qualquer a uma menina que caía num sonho profundo, depois vinha um príncipe e fazia qualquer coisa. De repente, civilizações que nunca podiam ter falado, não só por distância física, como por distância temporal, tinham histórias parecidas, com motivos semelhantes que se repetiam. A criança órfã é tipo
A coisa que mais, o herói sempre começa como órfão, não é? Os pais têm que morrer para ele começar a jornada arquetípica. E não necessariamente na nossa vida as coisas têm que ser vistas da mesma forma literal como acontecem nos filmes, mas podem ser interpretadas numa dimensão simbólica. E então os arquétipos surgem na nossa vida neste aspecto simbólico. Eu posso estar a fazer um movimento em que o que está a descer aqui é Deméter, por exemplo, que é a deusa grega, que é a mãe de Perséfone, por exemplo. Então Deméter desce, aparece-me aqui e eu começo a sentir o impulso de me realizar como mãe. Ok. Ou outra coisa qualquer, pode ser os arquétipos são infinitos, não é? Eu quando comecei a tentar realmente tomar a decisão de se queria ser mãe ou não, eu depois percebi-me, quando tomei a decisão do sim e tive a minha filha, eu percebi que eu estava à procura do desejo de ser mãe de formas completamente diferentes da maneira como ele surgiu. Eu procurava um desejo físico, uma coisa assim, havia uma amiga minha que me dizia, eu percebi que queria ser mãe porque queria parir. Tipo, ok, uma coisa tipo, física, eu queria parir e eu, ok, sim. Não, eu definitivamente não tenho isso. Não é a tua. Né? Depois havia outras pessoas que diziam, era uma cena mental, era tipo, isto assim tem lógica, é o próximo passo lógico, é o que, né? Então aquilo era uma decisão mental, para mim, tipo, era o oposto de lógica, tipo, agora a minha vida é tão fixe, vou trazer mais outra pessoa, tipo, não, tipo, lógica não tem nenhuma. Depois havia pessoas que era muito emocional, muitas mulheres têm esta cena emocional dos bebés e de ter um filho e pegar eu nunca senti isso, um bebé, tipo, eu olhava, ao contrário de agora, que eu olho para os pezinhos do bebé e tipo, na altura não, tipo, nada ativava em mim. E eu pensava, se calhar eu não tenho esse instinto, se calhar não é para vir assim. Só que para mim veio de forma espiritual, veio como Sabes quando... Não sei se as pessoas estão a ouvir isto, alguma vez sentiram um impulso de é algo que eu tenho que fazer. Tipo, eu não sei porquê, mas eu tenho que fazer. Não tenho que fazer de um sentido de obrigação, tipo, tenho que pagar o IRS, mas tenho que... se eu não fizer isto, uma parte de mim vai morrer, uma parte de mim não vai florescer, há uma parte de mim que vai ficar deserto. Sim. Então eu a sentir esse deserto, essa aridez internamente, era a manifestação deste impulso arquetípico mais espiritual para me realizar dessa maneira. E então eu gostava, acho que esta é uma história interessante para se partilhar, porque eu acho que há muitas mulheres que estão à procura da decisão se querem ou não querem ser mães, estão indecisas. Não estou a falar das que estão decididas a ter ou das que estão decididas a não ter. Há muitas que estão indecisas e não há pessoas a falar para elas. E eu era uma indecisa. E às vezes eu acho que este testemunho pode ser interessante porque estamos à procura que o instinto surja de uma certa maneira que nós achamos que ele deve surgir. E ele pode surgir de diferentes maneiras. E no meu caso já se manifestava na relação com o meu cão. Eu sei que há muitas mães que se ofendem com isto, que se insultam, mas é verdade, manifestava-se ali, mas manifestava-se na minha relação com os meus clientes, manifestava-se de várias formas esse instinto e eu nunca tinha percebido. Então, para quem está indecisa e está na dúvida se é para si ou não, dar um bocadinho tempo e espaço para refletir sobre de que formas é que o instinto pode estar a surgir em si, ou não. Pode efetivamente não estar, mas não tem que ser daquela maneira que toda a gente diz que acontece consigo. Eu nunca ouvi ninguém a dizer que surgiu para si da mesma maneira que surgiu para mim, ou se calhar ouvi, mas não, na altura não encaixei. Sim. Então acho que, pronto, e respondendo à tua questão sobre os arquétipos, eles fazem parte da nossa vida de uma forma inconsciente, não é? Como por acaso o vídeo que partilhei ontem do Jung, ele diz precisamente isso. Nós estamos aqui a conversar e não temos consciência de que há um mito a decorrer cá dentro. E então quando eu comecei a estudar mitologia e a parte simbólica da psicologia, que para mim é encantadora, que eu comecei a perceber que nós todos estamos a viver uma aventura. E muitas vezes dou por mim a pensar, estou a viver uma dificuldade na minha vida, e dou por mim a pensar, então se a minha vida for um mito, o que é que está a ser pedido a este herói neste momento? Que lindo! O que é que está a ser pedido a esta heroína neste momento? Qual é que é o road of trials que eu estou a ser convidada a atravessar neste momento, não é? E isso também nos tira daquele padrão mais comum que é a vitimização, não é? Quando tu dizes o que é que está a ser pedido a esta heroína, exatamente. Tu já não vais para aquilo de ai, coitada de mim, não é? Tu sais disso e vais para o desfecho, e aí também nos tornamos essas criadoras do desfecho. Quando tu tens essa percepção
da história completa, quer seja porque estás a ver um filme e aquilo está a ser mostrado do início ao fim, mas quando estás na tua viagem tu não vês o fim, por isso é que alguns te podes perder e sentir muito porque não sabes onde é que aquilo vai, não sabes o desfecho daquilo, mas quando tu tens algo à tua frente que te mostra essa narrativa... E por isso é que as histórias nos encantam, por isso é que nós ficamos agarrados a um filme do início ao fim, ou num livro de aventura do início ao fim. É um Never Ending Story, que é um dos meus filmes preferidos da infância, né? Que é a história interminável. A história é sempre a mesma, os motivos repetem-se uma e outra vez, e é tão fascinante. E depois... Só que esta distinção é muito importante, é a distinção entre literal e simbólico, não é? Eu escrevi sobre isso há uma semana ou duas, que é, nós lemos um conto, não é? E achamos aquilo um bocado antifeminista, não é? Então a princesa está ali deitada, passiva, e o príncipe chega é que salva tudo. Então aí nós, não é? Mas não é para ser interpretado de forma literal, é para ser interpretado de forma simbólica, não é? Nós estamos a ver a pequena sereia e ela abdica da sua voz para poder, não é, estar com o príncipe. O que é que isso quer dizer simbolicamente, não é? Mas depois ela percebe, não, eu tenho que ter a minha voz. Não é? Simbolicamente, o que é que isso significa na minha voz? Porque é que mexe comigo de uma forma especial, não é? E então é este o poder dos arquétipos na nossa vida. Nós lemos uma história, nós estamos a viver a nossa vida e podemos olhar para ela como um mito que está a decorrer, como algo que podemos... Somos só apenas mais uma heroína que veio depois de tantos outros. E o caminho já está trilhado. Nós é que às vezes não o vemos, só temos que seguir o caminho do herói, mas às vezes ficamos um bocadinho perdidos. E como é que é essa jornada do herói? Porque o estar perdido também faz parte dessa jornada do herói, não é? Quantas vezes vemos o herói no deserto, quase a morrer, não é? E naquele momento último, em que ele perde toda a esperança, fecha os olhos, aparece o oásis, não é? Sim. Já viveste isto? Quer dizer, simbolicamente na nossa... Tipo, quando nós desistimos e estamos sentadas no chão da casa de banho a chorar e a dizer é nesse momento que tu tens o insight. Não é? É nesse momento que tu decides qualquer coisa. Então, aí está o motivo a ser representado na nossa vida, não é? E isto para mim é encantador, porque isto para mim trouxe-me uma dimensão à minha vida muito maior, porque de repente a vida não é só isto que está aqui frente aos olhos, é mais do que isto, não é? Trouxe-me uma espécie de fé. Tu dizes, Joana, mas é só fantasia. Ok, eu não me importo. Sim. Também, a fantasia também é uma forma simbólica de encontrar esse sentido da vida, isso não é? Mesmo. Então, esse sentido eu sinto que é o que andamos todos aqui a fazer, não é? É viver esse sentido, eu reencontrar ou criar esse sentido para mim e sentir que faço dele a minha vida, isso. Não é? E uma coisa interessante, também escrevi há poucos dias, é que o que é que me está a ser pedido? Se a minha vida fosse um mito, o que é que me estaria a ser pedido neste momento? Estou a passar por uma coisa, isto está a doer e está a ser difícil. Ok, se a minha vida fosse um mito, o que é que me estaria a ser pedido? E muitas vezes aquilo que nos sai é a necessidade de desempenhar atos heroicos. Ou seja, vou ser guerreira, vou deitar tudo abaixo, vou dar um morro na mesa, vou andar à porrada, não é? E às vezes é o oposto disso. Às vezes aquilo que te está a ser pedido não é reformares essa guerreira. Não é necessariamente estás sempre a fazer atos heroicos. Às vezes o que está a ser pedido é tu enterrares a tua espada e dizeres, olha, agora durante um tempo não vou lutar mais. Às vezes isso é o mais heroico. A rendição, não é? Aí vem esse poder da rendição que na maternidade nós somos logo convidadas a isso, com a gravidez e com o parto, ou rendes-te, ou rendes, que isto vai ter de acontecer, não é? E é no uma fundo, posição de muita vulnerabilidade. Muita vulnerabilidade. E no fundo nós, neste caminho também, nessa jornada do herói, também estamos sempre nessa vulnerabilidade de responder àquilo que nos está a ser pedido, não é? E muitas vezes aquilo que nos está a ser pedido não era aquilo que nós iríamos conscientemente pedir, mas para a nossa evolução é aquilo que vai realmente dar esse salto, porque nós nunca iríamos pedir uma coisa que o caminho, a noite escura da alma que eu entrei depois do lançamento do livro nunca foi uma coisa que eu fosse pedir, não é? Mas eu sinto que também todo o tempo que eu levei até que o livro saísse foi porque inconscientemente eu sabia que alguma coisa ia acontecer ali, não é? Eu preparei muito para esse lançamento e sabia que alguma coisa ali em mim ia mudar, e eu tive várias vezes mesmo esse lugar de me despedir de algo
que eu até pode nem ser muito palpável, e depois realmente foram purgas de relações que eu percebi, ok, era isto, e eu aí comecei a dizer para mim, não é? O inconsciente é tão sábio, tipo, porque eu fui com um certo medo que me parecia que mostrava isto que eu já sabia que ia acontecer, mas que ao mesmo tempo eu, para ir, também tenho que perder um bocadinho essa consciência, não é? Isto é sempre aqui este jogo de despertar e às vezes ir assim meio sem saber, não é? Porque... Sim, e tu estás a dizer, o que é que me está a ser pedido? E as pessoas que estão a ouvir podem estar a dizer, mas está-te a ser pedido por quem? Quem é essa entidade? Sim. Essa entidade não é ninguém, é só tu no teu forma total, ou seja, és tu individuado, é o teu self, é tudo o que tu podes ser, é a totalidade, que esse é o caminho da individuação, é tornar-te cada vez mais tu, cada vez mais total. É isso que está a pedir-te algo neste momento. É o caminho da totalidade, de seres cada vez mais tudo. Cada vez mais todas as tuas dimensões, as sombrias, as luminosas, todas. E, portanto, às vezes as pessoas dizem, mas quem é que está a pedir isso? Lá, novamente, não é uma coisa... externa. É um simbolismo da tua potência, isso, não é? Exatamente. É simbólico daquilo que tu podes ser. E eu sinto que quando tu falavas desse lugar de sermos órfãos e de todo o herói tem essa despedida, eu sinto que todo o herói tem essa despedida com o passado, tem a despedida com os pais, é a despedida do passado, não é? Para encontrar agora o seu próprio caminho. E isso também, e muitas vezes esse medo da perda, de perder um passado, de perder os aliados, os pais são os nossos aliados, muitas vezes limitam-nos, não é? Porque nós como mães... Tem que nos educar. Exato, tem que nos educar, e a educação já nos vai vai-nos limitar naquilo que nós também precisamos, nas limitações que precisamos de romper, não é? Eu sinto que é muito isso, são-nos dados aqueles limites que nos incomodam para depois nós podermos romper com eles e ir para a nossa vida, mas isso é romper com aquilo que também nos deu muita estrutura e sobrevivência, como nós dizíamos no início da conversa. O herói é um motivo super comum nas histórias. O herói começa como órfão, ou então não é órfão e de repente os pais morrem. Por exemplo, se nós pensarmos no Star Wars, o Luke Skywalker não tinha pais, mas vivia com os tios, não é? É no momento em que os tios são assassinados que ele entra na jornada do herói, por exemplo, não é? Mas se nós vamos ver, a maior parte das histórias é assim que começa, o super-homem, etc, não é? E é isso que se pede a nós, na nossa jornada, que enterremos os nossos pais, não literalmente, como é óbvio, mas que o façamos simbolicamente, ou seja, que nos coloquemos a nós no centro da ação do nosso próprio mito. Nós somos os heróis da nossa história e para isso precisamos vou usar uma palavra que se calhar não é muito adequada, mas destronar outras estruturas e colocar a missão de cumprirmos o nosso mito nesse lugar central. E muitas vezes tenho clientes com 40, 50, às vezes mais, que ainda estão presos à necessidade de corresponder àquilo que os pais exigem de si. Isto é das coisas que mais me inspira a ajudar as pessoas a fazer, é perceberem que vai ter que haver um momento em que e às vezes até há pessoas que assim secretamente fazem não digas a ninguém, mas às vezes até fantasio no dia em que a minha mãe morrer pode ser que eu consiga ser livre, e as pessoas têm muita vergonha disto, mas não é um desejo literal, é um desejo simbólico, não é? Que é quando ela morrer eu vou poder ser livre. Então o que é que significaria ela desaparecer? Que espaço é que se abriria na tua vida? O que é que tu não estás a permitir a ti mesma viver, fazer, ser, porque tens esta pessoa, esta personagem ainda presente, não é? E então é usares sê-lo, independentemente dessa pessoa. E surpreender-te com o que essa pessoa depois pode mostrar, porque essa pessoa pode sentir orgulho-te e essa pessoa pode, pelo contrário, não é? Aplaudir-te. Sim. É uma das cenas que mais me emociona nos filmes sempre, é quando o pai e a mãe estão a aplaudir a filha ou o filho, não é? O herói. Isso é e estão ali orgulhosos. Aquele momento emociona-me sempre, muito não é? Lindo. E nós também na maternidade também nos traz essa possibilidade de nos encontrarmos com os nossos pais, mas neste caso nos encontrarmos com a nossa mãe ou com os nossos pais, sendo nós os pais, ou seja, é como se o encontro com os pais, que antes era uma coisa externa, agora é uma coisa interna, porque agora a mãe és tu, não é? Então tu podes te reencontrar com isso na maternidade. E para mim foi muito isso, não é? Eu encontrei muito com a mãe, que eu tinha muito essa visão. Arquétipo. Exatamente, com esse arquétipo, sendo eu a mãe, não é? Então esse fator externo
passou a ser uma coisa interna, porque agora sou eu, não é? Então é como se eu me tivesse colocado no lugar do herói. Então agora é a mãe, agora é a heroína, não é? E isso também é um trabalho de identidade, é um trabalho de autoconfiança, no fundo, que é perceber isto agora é sobre ti, tipo, isto agora é sobre ti. E eu também falava disso com o Vasco, não é? De como é tão importante a morte dos pais, e lá está, não é essa literal. Não é literal, não é? E eu em terapia também passei muito por isso, em que a terapeuta me perguntou assim: Margarida, no meu processo de luto da minha mãe, o que é que te falta para tu te ligares mais à tua mãe? E eu só conseguia responder: a morte do meu pai, tipo, a morte do meu pai, mas não era uma coisa, só que depois ficava naquilo, tipo, a sério? Tipo, a sério? Mas primeiro não é uma coisa literal, não é? E depois, quando nós trazemos essa consciência, a importância de agora estamos por nós, não é? Nós percebemos que, afinal, até os pais, nós podemos estar na presença deles e eles podem nos celebrar, não é? E nós não precisamos desse distanciamento para sermos nós, não é? Então aí é outra fase em que eles conseguem estar na tua vida sem te incomodar tanto ou sem tu te diminuires tanto na presença deles, não é? Sim, e depois percebemos que quando ousamos fazer a jornada nos nossos próprios pés e atravessamos the road of trials e os portais todos e somos recompensados, no fim vemos que eles nos acompanharam o tempo todo, porque eles estavam cá dentro, eles fazem parte, não é? Então quando chegamos ao fim, olha, eles estavam aqui, não é? Portanto, na verdade é um regresso. É um regresso. E por isso é que, e agora voltando ao início da nossa conversa, que estavas a falar dos padrões, por isso é que muitas vezes sentimos que estamos sempre a viver, estou sempre a bater na mesma tecla, meu. Não sei se vocês sentem isso, Sim. aí alguém, mas que parece que estou sempre a viver a mesma história. Já vi este filme outra vez, já não me aguento, já estou sick and tired of being sick and tired deste assunto, não é? E porquê? Porque estamos a viver o mesmo ciclo, a mesma jornada do herói, o mesmo monomito, e enquanto não superarmos aquela coisa que nos está a ser pedida por esse, por esse nosso potencial, não é? Vamos voltar a repetir. Esquece, o convite volta sempre de novo. E portanto... E eu sinto que isso é sempre a esperança da vida em ti. Tipo, eu sinto mesmo Exato. que é... A vida está tipo, eu acredito. Ainda tens outra oportunidade. É a esperança da vida em ti. Tipo, toma lá mais uma oportunidade. Vá lá, vê se é desta. Tens sempre outra oportunidade, não é? E eu sinto muito isso com a minha segunda filha. Tipo, esta é a minha segunda oportunidade de... se calhar no início fazer isto de forma diferente, não é? De coisas que eu quero transformar, e as relações trazem-nos sempre isso, não é? As relações com os filhos, com os parceiros, é sempre essa... mesmo na mesma própria história, há muitos, na mesma relação e na mesma história, há muitos capítulos, não é? Então, nós às vezes também não temos paciência para esse renovar desse capítulo no mesmo livro. Tipo, queremos logo mudar de livro. Exatamente. Tipo, aí é outro capítulo, esquece, mas é para com capa nova, não é? Mas às tantas aquele também vai ter vários capítulos e depois... É inevitável, sim, e muitas vezes diz, não é recuperares a tua relação, não é curares a tua relação, não, é começares uma relação completamente nova, de raiz, com a mesma pessoa. Começares do início, criarem, porque passam 10 anos, tu não és a mesma pessoa, eu não sou a mesma pessoa, eu tenho outras necessidades, tu tens outras, agora somos pais, agora não sei o quê, e estamos na expectativa de voltar ao romance que tínhamos há 10, não dá. Não é? Portanto, ao romance que tínhamos com os pais, eu sinto que talvez possa ser isto, não é? Porque na infância... De pedido de completude, não é? Exatamente, exatamente. Na infância, os pais são esse amor, não é? É a procura pela mãe, a vida é a mãe, o mundo é o pai, não é? Como se costuma dizer. Sim, tu vais ser para mim aquilo que eu não consigo ser para mim mesmo. Porquê? Porque sou uma criança. Porque sou uma filha, criança, isso. Exatamente. Então quando eu entro nos relacionamentos, eu entro nessa, tu vais ser para mim aquilo que eu não consigo ser para mim. Pois, no início, ok, mas depois eu não gosto de acampar. Ou já estou farta de reggae, não é? Ou qualquer coisa assim. E então... cai a projeção e aí temos então a tal oportunidade. Mas se tu estás numa fase, se as pessoas que nos estão a ouvir estão numa fase da vida em que estão outra vez a bater com a cabeça na parede sobre o mesmo tema, questionem-se. Eu pessoalmente estou a passar por uma fase assim, estou outra vez a bater com a cabeça na parede sobre um determinado tema, outra vez. E também já estou farta de estar farta, não é?
tentar-me questionar, tipo, o que é que me está a ser pedido, não é? Para eu me cumprir nesta jornada, neste mito. Qual é que foi o portal que eu ainda não atravessei? Qual é que foi o caminho de provas que eu ainda não ousei atravessar? Qual foi o dragão que eu ainda não domei, chacinei, não é? Yeah. E pronto, e estou-me a questionar sobre isso, não faço a mínima ideia, mas estou no processo, estou na jornada, estou aqui no caminho, bastante comprometida. E tu, quando tu falas desses mitos, tu sentes que as pessoas, como é que podem ir mais a fundo nesse verem-se espelhadas naquilo que é a história de toda a gente, não é? Porque nós vamos sempre mastigar a nossa própria história, e a nossa própria história também fala da história dos nossos pais, da história da nossa linhagem, não é? Na visão sistémica também há muito isso, que é estamos a viver histórias dos nossos antepassados, e estamos aqui também é quase como se esperança em nós, na nossa própria vida, e esperança na nossa linhagem, que ok, não foi feito isto nos teus antepassados, então vem agora alguém de uma nova geração com o convite para fazer, não é? Para reestruturar a família ou o equilíbrio no todo, não é? Como é que tu sentes que as pessoas podem ter essa visão maior quando estão muito emaranhadas na sua própria história? E como é que a mitologia também te fez esse zoom out, não é? É tu olhares para as histórias dos heróis. Há várias formas. Terapia, sem dúvida, não é? Porque no fundo estás a conversar com alguém que te pode dizer certas coisas. Por exemplo, a teu terapeuta pode dizer: olha, isso está-me a fazer lembrar um conto que era assim, 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 e conta-te o conto. Lembro-me uma vez, há 10 anos atrás, eu estava na terapia e a minha terapeuta contou-me o mito de Deméter e Perséfone. E ela disse, basicamente estás no papel de Perséfone, não é? Perséfone, que é tipo, está presa à mãe, neste caso não era mãe, mas era outra coisa na minha vida que representava esse símbolo, e de repente aparece Hades, não é? Que é o deus dos infernos, e tu, por engano, comes o fruto proibido e vais cair lá ao mundo dos infernos para te livrares desta outra coisa, não é? Então Perséfone a controlar tudo, na verdade, e fazer-se de, não posso fazer nada, chegou o Deus dos infernos e levou-me, não é? Tipo assim. Então ela, quando contou-me esta história, eu tipo, isso é exatamente o que está a acontecer. Então de repente tu consegues ver-te de fora, não é? E ver o processo que estás a viver de uma forma muito mais ampla. Portanto, teres uma conversa com um terapeuta que estuda os mitos, que estuda e que consegue fazer-te este paralelo. Depois tu próprio, né, estudares os mitos, como tu estavas a dizer, filmares a cena da Pequena Sereia e mandares para a tua irmã, também é uma forma de associar a isso, estudar sobre os arquétipos, sobre simbologia, começares a estar atento aos teus sonhos. Eu sei que isto parece um bocadinho esotérico, mas o teu sonho é apenas uma manifestação simbólica de uma mensagem do teu inconsciente. É como se o teu inconsciente já soubesse tudo, já soubesse o que é o melhor para ti, já soubesse qual é o caminho a seguir, já soubesse a decisão que tu tens que tomar, e ele vai conversando contigo durante a noite, só que não conversa contigo com esta linguagem, conversa contigo com a linguagem dos mitos, com a linguagem dos contos, com a linguagem simbólica. Então, se tu sonhas que existe um tsunami, ok? Então, vamos interpretar o que é isso. Vem um tsunami e vou à minha casa. Ok, o que é que significa o tsunami para ti? O que é que significa a casa para ti? Não é? E o que é que está a ser levado? Não é? O que é que precisa de ser levado? Ou o que é que está em perigo de ser levado? E então a interpretação de sonhos é uma das bases fundamentais da psicologia junguiana. E depois eu diria o silêncio e o vazio. Nós vivemos numa época, para além de trabalharmos que nem loucos, também passamos muito tempo distraídos, seja com redes sociais, televisão, entretenimento de toda a espécie, fofoca, drama, não é? Então nós usamos todo o tipo de coisas, para além do álcool e das drogas, que são adições mais conhecidas, existem estas outras adições como fofoca e drama. Acho que é das adições mais comuns atualmente. Sim. E são só manobras de distração, e quando nós estamos constantemente a distrair-nos, não temos a oportunidade de nos sentar no silêncio e conversar com aquilo que o inconsciente nos está a poder querer dizer. Eu confio muito naquilo que o inconsciente tem para me dizer. Eu confio muito que o meu inconsciente já sabe. E então, para eu saber o que é isso, o que é que me está a ser pedido, por exemplo, eu tenho que me sentar em silêncio com ele. Eu tenho que parar o ruído para ouvir aquilo que vem dentro. E às vezes o ouvir é uma coincidência qualquer, uma sincronicidade. Às vezes o ouvir é, olha, ando com um refluxo, outra vez o meu estômago está a dar sinal. Às vezes o ouvir é, está-me a irritar solenemente a minha vizinha de baixo, por isto, não é?
Portanto, essas projeções... A vida prática dá-te esses Ou seja, inputs, o nosso inconsciente manifesta-se de diferentes maneiras. Então, conversar com ele é estar atento a essas formas de manifestação. E o surgimento da Noite Escura da Alma, da Nigredo, enfim, é uma forma de manifestação do inconsciente. É quando tu já o ignoraste montes de tempo, quando ele já não, tipo, já está aos gritos e tu não estou a ouvir nada. Está bem. Então ele leva-te ao chão, leva-te para as trevas, leva-te para a escuridão, para o submundo. E aí não há nada a fazer, é um desmembramento. Eu lembro-me, há um ano atrás eu dizia isso à minha terapeuta: sinto-me a ser desmembrada, sinto-me crucificada. E lá está, outro símbolo arquetípico, não é? O símbolo da crucificação, simbolicamente. Exatamente. Que representa isso, não é? Que representa a transformação, representa o sacrifício, representa o pagar por um pecado qualquer, não é? E, portanto, todos esses símbolos ajudam-nos a ter contacto com uma dimensão maior da psicologia. E para mim ajudou-me muito perceber isto tudo, porque a psicologia cognitivo-comportamental e assim, que é ótima, só que para mim não me chegava. Eu precisava de algo mais, eu precisava de uma explicação mais ampla, e o Jung trouxe-me isto, para mim trouxe-me fé, porque de repente começo a ver a vida com perlim-pim-pins, muito mais giro, muito mais divertido. Mas, claro, sempre com consciência que temos que ter um pé na realidade física e um pé na realidade interna, ou seja, aquilo que Jung nos propõe é que as minhas ideias e aquilo que se passa na minha psique é tão real como este copo, não é? Mas também nos diz sempre um pé na Terra e outro nas estrelas, não é? Ter sempre aqui este equilíbrio. E a sustentar essa dualidade sem que uma engula a outra, Isso, não é? exatamente. Porque quando estamos muito distraídos, eu também sinto que com todas essas distrações do dia-a-dia, estamos a engolir essa outra parte do simbolismo da nossa... Empobrece da nossa a vida, empobrece é pobre, não é? Tipo, é seco, é vazio, é árido, é deserto. Eu sinto que é muito sobre os outros e pouco sobre ti, não é? Quando tu estás quando estás nesses vícios, fofoca, rede social, tu perdes o drama, tu perdes... O vizinho baixo voltou a estacionar o carro em 2 lugares. Tu perdes aquela essência do criador em ti, não é? Perdes aquela... Eu sinto muito que é quando nós estamos muito a ver as criações dos outros e a vida dos outros, tu perdes o foco de que, então... e a heroína na tua história, não é? Yeah. E às vezes... nós somos ainda mais levados nessas distrações, e sinto que às vezes os filhos também nos metem com um pé no sentido prático da vida muito grande, não é? Tipo, eu não tenho silêncio. Onde é que há silêncio numa casa com filhos? Não há, não é? Mas também é quase como se fosse realmente voltar a essa intensidade de um polo para nos podermos encontrar com o outro também, não é? Eu sinto que por estar tão nessa intensidade dos filhos, precisei mais de uma quietude interna para balançar. E então acaba por... O equilíbrio a procura pelo equilíbrio inconscientemente, ele está sempre a ser restaurado, não é? Exatamente, então, essa homeostase psíquica, digamos assim. Sim, sem dúvida. Então, uma palavra final sobre esta nossa conversa, que assim trouxe aqui tanta coisa, desde a maternidade ao encontro connosco e com essa heroína da nossa história, como isso está projetado à nossa volta. Nós só precisamos de realmente fazer a relação connosco, e por isso é que esse silêncio em nós também nos permite uma relação mais profunda com aquilo que está à nossa volta, e por isso é que nós começamos, como dizíamos, a olhar então para nós nessas projeções e nesses padrões, não é? O que é que tu dirias assim para rematarmos a nossa conversa e que empodera as pessoas, lá está, a ouvir essa voz do potencial em si, essa esperança da vida em nós, tipo, bora lá com mais uma voltinha e tu vais conseguir enfrentar esse dragão ou superar. Eu diria que se quem está a ouvir se sente numa noite escura da alma, ou seja, se tu te sentes em desmembramento, nas profundezas, no submundo, eu fico super feliz por ti, não porque eu seja sádica, mas porque esse é o sinal de que estás a receber o convite de transformação. Então estás a atravessar o portal que te vai permitir conhecer-te a ti mesmo do outro lado, transformado, maior, superaste a ti mesmo, superares a certas dimensões e seres recompensado pela tua coragem, se assim decidias embarcar nessa viagem. Mas se a noite escura da alma te bateu à porta, a transformação está prestes a acontecer.
Incrível. E não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Esse recompensar é esse processo de individuação, que é sinto-me mais eu, não é? Então estou mais livre dos outros. E esse também é um símbolo, e mais livre em mim. Isso também é um símbolo mitológico, não é? Há um momento em que o herói recebe o tesouro, ou é celebrado, ou é aplaudido, ou recebe a coroa, ou torna-se o rei, não é? Esse também é um motivo, mas ele só pode tornar-se rei porque fez a jornada toda, porque atravessou os portais todos e porque lutou com o dragão. Não é? E, portanto, se tu estás numa noite escura da alma, estás a ser convidada a fazer toda esta viagem para depois seres recompensada pela tua coragem. Que lindo, que lindo. Então, coragem, porque é aquilo que nos é pedido para o caminho. E sem dúvida que ou estamos nesse processo, ou esse processo vai aparecer-nos. É cíclico, sim. Não é? E a maternidade eu sinto que é inevitavelmente é esse processo. O parto é aquele de, olha, se não fizeste na gravidez, ou se não é, ou não há muita volta a dar entre gravidez, parto e pós-parto para entrarmos nessa jornada. Uma amiga minha dizia-me assim, vais passar o grande portal da mulher, não é? E eu pensava, eu imaginava o portal do parto, não é? Imaginava assim, tipo, imagina eu saltar de um precipício com trompetes a tocar e eu só que tipo aquele, não sei se lembram do Bip Bip, aquele que andava, tipo, eu salto o precipício mas depois caí dentro da água, tipo, fiquei completamente num pântano. Portanto, eu só dizia essa à minha amiga, não estou a ver onde é que são as trompetes a tocar, porque o portal não foi nada como eu imaginava, não foi foi tipo blur. E muitas vezes não é como imaginamos, mas isso também é que faz realmente estarmos na jornada, porque se for como imaginamos, é mais do mesmo? É mais do mesmo, exato. E nós estamos sempre à procura desse conhecido, e quando enfrentamos realmente o desconhecido é quando estamos a enfrentar realmente aquilo que nos é pedido por esse lado nosso, que já sabe que nós vamos atravessar esse caminho com essa coragem. Que atravessem com coragem. Sim. Então, olha, Joana, muito obrigada pela tua conversa. Pela nossa conversa, temos aqui um presente do Balance, que é um restaurante e café aqui do Algarve, que eu recomendo a toda a gente. E agora ele tem aqui estas caixinhas ofertas para as nossas convidadas. Então, muito obrigada. Que desfrutes muito, é maravilhoso. E eu recomendo muito também. E venham ter connosco aqui ao Algarve, aqui às nossas conversas na FNAC da Guia, porque sem dúvida que estamos a fazer aqui grandes mergulhos internos. Aí são umas gulodices saudáveis para a viagem. Então, muito obrigada, Joana, por ter estado connosco, por tudo o que nos trouxeram. Obrigada. E obrigada também a quem esteve connosco. Vemo-nos no próximo episódio e até breve.